Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio 4 do projeto Nath Me Ajuda, live que acontece toda terça-feira às 20 horas aqui no meu canal do Instagram. E o objetivo dessa live é poder ajudar profissionais que já trabalham com massagem ou profissionais que querem começar a trabalhar do absoluto zero, a decolar a sua carreira e o seu negócio. A ideia dessa live é entrar aqui, né, para chamar quem tiver para participar ao vivo comigo, para estar esclarecendo qualquer dúvida, seja de um caso clínico, seja da parte de divulgação, de como captar cliente, de gestão ou enfim, qualquer dúvida que você tiver e que eu possa contribuir com a minha experiência para estar te ajudando, tá? Então essa pode ser a sua oportunidade de esclarecer qualquer dúvida que você tiver. E para participar é só você solicitar a sua participação ou mandar aqui um hashtag quero participar, que eu vou te chamar para entrar aqui ao vivo comigo. E se você não quiser entrar ao vivo, pode mandar aqui nos comentários mesmo a sua dúvida, que eu vou estar esclarecendo. Antes de começar, quero saber quem já está aqui, que é aluna do Método Natália Tanaka. Manda para mim aqui um hashtag número da sua turma. Quero lembrar também a turma 12, que amanhã a gente tem um webinário. Um outro recado é que estão abertas as inscrições para o próximo workshop, Uma Nova Visão da Massagem, que começa na semana que vem, do dia 11 ao dia 18. A gente vai ter mais um workshop, Uma Nova Visão da Massagem. Vocês sabem que no final do workshop, Uma Nova Visão da Massagem, eu abro as matrículas para a próxima turma, que vai ser a 13ª turma do Método Natália Tanaka. Então, para quem está me mandando mensagem querendo saber quando vai ter turma nova, se inscreva para participar no workshop Uma Nova Visão da Massagem, porque lá vocês vão ter aulas gravadas, aulas ao vivo, diretamente comigo. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre o Método Natália Tanaka, enfim. Vai ser uma semana aí de bastante conteúdo. Boa noite para quem está entrando agora, para quem está chegando. Tô vendo aqui várias alunas já da turma 12. Zena, Marli, Zenaide, Tainara, Tatiane. E aí, meninas da turma 12, vocês estão aplicando já os protocolos nos pacientes de vocês? A turma 12 também tem um desafio. Eu desafiei os alunos da turma 12 a gravarem um vídeo de apresentação, postar nas redes sociais. E quero ver amanhã quem vai chegar no webinário com um vídeo para me apresentar. Para a gente começar a quebrar algumas crenças, né, algumas limitações. Quem assistiu ontem o webinário de fascite plantar e esporão de calcânio, muitos de vocês que estavam lá compartilharam dúvidas, né? Eu não consegui responder todas, então para quem mandou dúvida ontem, não teve a sua dúvida respondida, aproveita essa oportunidade para mandar novamente aqui, ou então manda no comentário, ou solicita a sua participação. Para quem tá entrando agora, quiser participar ao vivo comigo, para compartilhar um caso clínico, alguma dificuldade, ou mesmo contar algum resultado que alcançou com o paciente, só manda aqui para mim nos comentários, quero participar, que eu vou estar chamando vocês para entrarem aqui ao vivo comigo. Sobre a Nilda tá mandando eu significa que eu quero participar ou eu estive na live ontem, Nilda? Se você quiser participar ao vivo, só manda um hashtag quero participar que eu vou estar te chamando. Falando sobre a live de ontem, né, sobre fascite e esporão de calcânio. Tô vendo a Érica aqui já também. A Érica também eu vou chamar hoje para participar comigo, para ela compartilhar um caso clínico bem interessante. Sobre a live de ontem, sobre fascite, esporão de calcânio, alguém ficou com alguma dúvida que gostaria de estar aproveitando esse momento para perguntar? Hoje mesmo, no período da tarde, eu atendi uma paciente com a queixa de esporão de calcânio, de fascite plantar e esporão de calcânio. É uma paciente que já apresenta esse desconforto há muitos anos, há 1 ano mais ou menos. Inclusive, eu falei para vocês ontem que os pacientes, quando chegam pra gente, né, com fascite, esporão, normalmente eles já estão com essa queixa
há muito tempo, já é um caso crônico. Hoje foi a segunda sessão que eu atendi. Na primeira sessão, quando ela chegou pra mim, que foi na semana passada. Foi. Acho que foi na semana passada, no começo da semana passada. Ela chegou pra mim com muita dor, ela tava até mancando. E aí eu fiz a primeira sessão de massagem Life, apliquei massagem Life na região da fáscia plantar, né, focando principalmente na região do calcanhar. E ela tava com muita dor, ela assim, chegava a chorar, ela chorou, verdade, ela chorou de dor enquanto eu realizava a massagem Life. Inclusive para vocês que são alunos, né, do método Natália Tanaka, não fiquem com dó dos pacientes de vocês, porque em alguns casos é necessário sim colocar a pressão, paciente, principalmente no início, quando ele tá num momento mais agudo de dor, ele vai sentir muita dor. E aí eu soltei toda essa região, soltei também bastante a panturrilha. Ela tinha uma contratura muscular em panturrilha, a gente abordou isso também ontem na live, né? Que muitas vezes essa parte, a panturrilha mais encurtada leva uma tensão do tendão do calcâneo e acaba tracionando também a fáscia plantar. Então eu soltei, fiz a massagem Life na panturrilha, no tendão do calcâneo e na fáscia plantar, focando principalmente ali na região proximal do calcâneo, né, na região mais proximal da fáscia plantar, onde ela se insere no calcâneo. E aí depois de uma semana, hoje ela voltou na segunda sessão e ela já estava bem melhor. Ela ainda tinha um pontinho bem localizado de queixa de dor ali na região plantar, né, principalmente a região mais medial do calcanhar, mas já estava bem melhor. Soltei também a panturrilha, já estava bem mais relaxada. Então assim, foi um resultado bem rápido. Se a gente for analisar que ela é uma paciente que já tem essa dor crônica há mais de um ano, né? Praticamente um ano ou um pouco mais de um ano. Então, a gente viu ontem nesse artigo científico que eu compartilhei lá no Telegram. Para quem ainda não tá no Telegram, entra no canal do Telegram para vocês poderem baixar esse arquivo, que é um guideline, né? Com diretrizes das melhores práticas clínicas baseadas em evidências científicas atualizadas. E a gente viu que no caso da fascite plantar e esporão de calcânio, a técnica mais indicada, que tem maior evidência, melhores resultados, são as terapias manuais. Então, vocês têm aí um nicho de mercado bem legal para estar atuando. A Erika tá perguntando, a massagem Life, quantas vezes na semana pode fazer? Então, a massagem Life ela é uma massagem terapêutica realizada com mais pressão, uma pressão profunda. Por ser uma técnica realizada com pressão profunda, ela causa uma reação, né, pós-aplicação. Então, o paciente costuma ficar dolorido após a aplicação. Eu não costumo fazer massagem Life mais do que 2 vezes na semana. Quando o paciente chega com uma dor muito aguda, eu até marco ele 2 vezes na semana, tentando deixar de 2 a 3 dias de intervalo entre uma sessão e outra. Porque se você aplica a massagem Life bem aplicada num dia, e se o paciente volta depois de 2 dias, a região vai estar muito sensibilizada. Porque a massagem Life ela tem que ser aplicada com uma pressão profunda, né? Para realmente atuar sobre as aderências, fibroses, contraturas musculares. Então, o paciente fica de 2 a 3 dias com a região dolorida, com a região dolorida ao toque. Ele até tem, às vezes, uma melhora dos sintomas, mas a região fica dolorida. Então, dá um intervalo de 2 a 3 dias. O ideal mesmo é que a massagem Life seja aplicada 1 vez por semana. O que vocês podem fazer é intercalar a massagem Life com a massagem soft, a massagem Life com a massagem detox. Seria algumas opções, né? E no caso, no início do tratamento, quando o paciente está com uma queixa muito aguda, daí vocês podem até fazer 2 vezes por semana nas primeiras semanas, fazer a massagem Life 2 vezes na semana nas primeiras semanas e depois aumentar esse intervalo entre as sessões, tá? Até porque a gente aplica a massagem Life e o objetivo do tratamento conservador é dar um estímulo e esperar o organismo responder. Então, você aplica a massagem Life, tem que esperar o organismo responder, né? Essa é a finalidade do tratamento conservador. Esperar o organismo responder e reparar
aquela lesão, aquele tecido cicatriz, remodelar o tecido cicatricial, remodelar aquela fibrose, diminuir aquela contratura. Então, se você aplica sessões muito seguidas da massagem Life, né, você não dá tempo do organismo responder e você já tá dando um estímulo novamente. Então, se for fazer mais de uma vez na semana, dá um intervalo de pelo menos uns 3 dias entre uma sessão e outra. E conforme o paciente vai melhorando, vai espaçando isso. Eu costumo, às vezes, no início do tratamento, fazer 2 vezes na semana. Depois eu passo para uma vez na semana, depois para 15 dias, né, até terminar todo o plano de tratamento. Massagem detox, quantas sessões normalmente para obter o resultado? Aí depende de cada caso. Por exemplo, uma massagem detox quando o paciente está bem edemaciado. Eu tenho casos de pacientes de alunos, né, que aplicaram a massagem detox em um paciente com linfedema, por exemplo, e já observaram o resultado naquela sessão. Eu tenho até, inclusive, umas fotos de antes e depois que eu já compartilhei aqui. O paciente chega, a profissional tirou a foto antes, né? E tirou a foto logo após ter aplicado a massagem detox e já viu uma diferença enorme. Quando o paciente tem mais retenção, tem mais edema, mesmo que não seja o linfedema, a pessoa chega, né, com bastante edema, você já vê o resultado logo após a aplicação. Agora, quando não tem tanta retenção de líquido, não é um volume tão grande de inchaço, aí pode demorar um pouco mais, às vezes 2, 3, 5 sessões. Agora, se for um pós-operatório também o resultado ele é bem rápido. Quando você aplica a massagem detox em pós-operatório de cirurgia plástica, por exemplo, você de uma sessão para outra você já vê diferença em relação a inchaço, hematomas, né, diminuição de hematomas. Então vai variar muito e também depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que responde muito rápido, tem pessoa que demora um pouco mais, tá? Então varia muito de pessoa para pessoa e de caso para caso. Esses 2 casos, quando são casos patológicos, como um linfedema e um pós-operatório, a resposta é bem mais rápida, tá? Mas eu tenho também o pré e pós, antes, né? Foto de antes e depois de uma outra aluna do método Natália Tanaka que me mandou. Não era caso de linfedema, não era caso de pós-operatório, mas ela aplicou não sei se foi no corpo todo, se foi específico em região abdominal. E deu uma super diferença. Posso até compartilhar depois com vocês também. Natália, se puder falar um pouco sobre a massagem detox em gestante. Em gestante, pode ser aplicado de regra geral, tá? Após as 12 semanas, né? Que seria após o 3º mês de gestação, após 12 semanas, é a regra geral. Ou então, a partir do momento que o paciente te trouxer uma liberação por escrito do médico, tá? Você pode começar a aplicar. Eu tenho pacientes que começam a fazer a drenagem logo que descobre que já estão grávidas. Tem gente que começa a fazer após o 1º mês, depende muito do médico. Tem médico que é mais conservador e libera só depois do 3º mês. Então, de regra geral, é a partir do 3º mês, mas se o paciente vier com uma autorização e uma liberação do médico para estar realizando antes, sem problema. A gestante você vai realizar todo o passo a passo da massagem detox, igual eu ensino para vocês, até o 4º ou 5º mês de gestação, pode realizar normal nos decúbitos, tá? Depois do 4º ou 5º mês, existe uma orientação de não realizar a drenagem, a massagem detox nas gestantes em decúbito dorsal, porque o volume, né, do abdômen em decúbito dorsal pode comprimir algumas artérias e isso causar um desconforto na gestante. Mas na prática, eu vou muito de acordo com o feedback da gestante. Se a gestante ela me fala que tá conseguindo, que dorme em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, que não tem nenhum desconforto, eu continuo aplicando dessa forma. Em decúbito ventral, né?
eu aplico em decúbito ventral até o momento onde a paciente também se sente confortável. A partir do momento que o volume abdominal começa a incomodar e atrapalhar ela de deitar em decúbito ventral, aí eu passo a realizar as manobras da massagem detox, que seriam aplicadas em decúbito ventral, eu coloco ela em decúbito lateral. Coloco em decúbito lateral, vamos supor, ela deita em cima do lado esquerdo e eu faço as manobras em membro inferior do lado esquerdo. Aí ela deita do lado direito e eu faço as manobras da massagem detox do lado esquerdo. Nas costas, né? Normalmente eu faço nas costas ou o passo a passo da detox, ou então às vezes eu faço a massagem soft na parte das costas. E aí você pode colocar a paciente sentada, se ela tiver já com volume abdominal mais, né, já num estágio mais avançado. Você pode colocar ela sentada numa cadeira com as mãos apoiadas na maca, apoia a cabeça, e aí você faz uma massagem mais relaxante na parte das costas. Quem mais de gestante? Acho que seria isso. Eu tenho a cadeira Quick também, eu uso às vezes com gestante para poder fazer nessa parte das costas, que quando o volume abdominal já está atrapalhando, porque tem gestante que mesmo no quarto, quinto, sexto mês de gestação, ela tem até um aumento dessa região abdominal, mas às vezes é mais flácido. Quando é mais flácido, dá para o paciente deitar em decúbito ventral se ela não se incomodar, tá? Agora, tem paciente que já quando começa a ter o aumento do volume abdominal, ele já é mais durinho, e aí isso já atrapalha. Então, ela tem que deitar de decúbito lateral. Acho que em relação à gestante seria isso, né? A liberação, pedir a liberação do médico por escrito. Essa questão de decúbito dorsal a partir do quarto, quinto mês por conta da compressão, né, da artéria aórtica, isso poderia causar alguns desconfortos, né, tontura na gestante, mas isso aí na prática eu acho que mesmo conversando com a gestante, ver se ela tá tendo algum desconforto, né? Se na hora de dormir, se ela tá dormindo de barriga para cima, se tá desconfortável. E quando ela tiver já com volume abdominal mais avançado, aplicar massagem detox em decúbito lateral. E pós-cirúrgico normalmente, de regra geral, assim como na gestação, né? De regra geral, é indicado começar a massagem detox no pós-operatório a partir do 7º dia pós-operatório, mas hoje em dia, cada vez mais os médicos estão liberando antes, logo no pós-operatório imediato, ou seja, fez a cirurgia hoje, saiu do hospital, amanhã já começa, tá? Então, mais uma vez, vai depender de cada profissional médico, e é importante que você tenha essa liberação para estar aplicando a massagem detox. Nas primeiras semanas de pós-operatório, focar mais nas manobras de compressão e descompressão e evitar manobras que fazem deslizamento. Então, toda manobra que tiver de deslizamento, por exemplo, na massagem detox, a gente tem um movimento de patão, né? Então, tenta fazer todos os movimentos mais pressão, descompressão, sem arrastar muito a pele, tá? Foca mais nos movimentos de bombeamento nos primeiros 15 dias de pós-operatório. Que mais? A única coisa de diferente de pós-operatório que vocês vão estar fazendo no caso de abdominoplastia, né? No caso de abdominoplastia, todas as manobras elas devem ser direcionadas para a axila, que é o que eles chamam de drenagem linfática reversa, né? Porque a abdominoplastia corta o tecido, músculos, acaba lesando vasos, e aí ao invés de drenar para a região inguinal, drena tudo para a axila, porque o fato do corte da abdominoplastia lesar os vasos linfáticos, né? Então, da cicatriz para baixo, se você drenar lá para baixo, o fato de ter cortado aqui e lesado vasos, pode ser que não consiga drenar esse líquido para inguinal. Então, ao invés de drenar para inguinal, nos 30 dias pós-operatórios de abdominoplastia, você drena tudo para essa região aqui, ó, para cima, para axila.
Se você tiver mais alguma dúvida mais específica em relação a gestante ou pós-operatório, é só você me mandar. Vanessa, uma pessoa que tem miocardite, infarto e colocou stent recente, sofre de depressão. Posso usar a técnica soft em todo o corpo? Tem que ter a liberação do cardiologista? Acho que você me mandou essa dúvida lá no nossa comunidade do Facebook, que é exclusivo para os alunos. Eu acabei de responder e exatamente isso. Eu vou te falar qual é a minha opinião. A gente tem algumas contraindicações relativas, algumas contrações absolutas, mas nada melhor do que a prática clínica, tá? Então eu vou te falar como eu agiria se um paciente com essas características chegasse para mim. Eu pediria para ele uma liberação, conversar com um cardiologista, perguntar para o cardiologista se ele libera para estar realizando a massagem, porque o cardiologista é que vai conhecer melhor o quadro clínico dele nessa parte, né, cardíaca, se tem alguma contraindicação para estar realizando a massagem. Diferente de, vamos supor, chega um paciente que tem um trombo. A presença de um trombo, ele é uma contraindicação absoluta, independente de qualquer coisa, não precisa nem pedir liberação para o médico. O paciente tem um trombo, você não pode realizar, né, a massagem, porque corre o risco de você deslocar esse trombo e ele parar no pulmão e na cabeça, no cérebro, né? E o paciente ter uma embolia ou um AVC. Agora, num caso do paciente que, né, tem uma miocardite, sofreu um infarto, colocou um stent e tá com uma depressão, eu acho que o benefício que a massagem pode proporcionar talvez seja maior do que alguma contraindicação que possa ter. Por isso que precisa pedir para conversar com o cardiologista. Se você tiver, eu normalmente também faço isso, eu peço o contato do médico e eu mesmo entro em contato direto com o médico para estar conversando sobre o paciente, tá? Mas também é fundamental que o médico te envie por escrito essa liberação. Mesmo que você converse com ele, você pode falar para ele, olha, então tem como você fazer por escrito uma liberação e tá encaminhando para mim, para vocês anexarem no prontuário do paciente para ter uma segurança. Então eu faria isso, tá? No caso desse paciente. Inclusive eu já tive um paciente há um tempo atrás que teve um infarto, colocou um stent e muitos pacientes, né, após o infarto tem esse quadro de depressão. É um efeito aí colateral que tem do infarto. É muito comum pacientes pós-infartados desenvolverem essa depressão. E eu já atendi um paciente e apliquei massagem nele com a liberação. Quando o paciente que sofreu um acidente perdendo um dos dedos da mão, causando um AVC há 3 anos e tem sensibilidade no braço, perdendo força e movimento, qual massagem poderia estar... Peraí. O paciente sofreu um acidente, perdendo um dos dedos da mão, causando um AVC há 3 anos. Peraí, ele sofreu um acidente, perdeu um dos dedos da mão. Não foi o dedo da mão que causou um AVC, né? O acidente, por conta do acidente, ele teve o AVC, é isso? Ele teve um AVC e ele tem sensibilidade no braço, perdendo força e movimento. Ele tem perda de força e sensibilidade no braço do lado que ele foi acometido pelo AVC. Se esse é o caso, eu vou chamar a Érica para participar aqui. Ela vai contar sobre um caso de uma paciente que teve paralisia facial, tá? E aí você pode também estar aproveitando essas dicas para estar usando com esse paciente. Porque se o paciente tem um AVC, o lado que foi acometido, né, os músculos daquela região, eles deixam de receber informações e com isso eles acabam atrofiando. Então, aplicando a massagem, né, a gente consegue melhorar a circulação no local, melhorar a nutrição para aqueles músculos. Inclusive, eu vou ver se eu consigo abrir aqui o vídeo que a Érica tem da paciente dela, do antes e do depois de alguns movimentos, do quanto que evoluiu, quanto melhorou alguns movimentos. Ana Grace, abdômen não pode fazer na gestante? Eu faço.
sem problema. Eu não vejo nada que a drenagem possa interferir na gestação, né? Possa atrapalhar a gestação. Tem gente que fala que não pode porque vai estimular contrações. Eu não vejo essa associação entre você aplicar uma drenagem, onde você vai estar estimulando vasos linfáticos, com comprometer a gestação por estar aplicando na região abdominal. E mamas também pode aplicar normalmente, é até bom, porque as mamas costumam inchar, né? E aí quando você aplica a drenagem, o paciente tem até um conforto, por conta de diminuir aquele inchaço, diminui até dor, né? As pacientes, por conta do inchaço, acabam tendo dor. Então quando você faz a drenagem em mama e diminui o inchaço, diminui também a dor. Arinês, esse paciente já é de idade com mais de 60 anos. Mas, resumindo, esse paciente com AVC, você pode estar intercalando a massagem soft e a massagem life, que vai ajudar. Caprocópio, como fazer drenagem em gestantes? Faz na barriga ou só nas pernas? Faz no corpo todo. Ou se ela tiver muito edema em membros inferiores, por exemplo, né? Costuma ficar muito com pé, pernas inchadas, principalmente nos últimos meses da gestação. Você pode intercalar. Uma sessão faz no corpo todo, uma sessão faz mais localizada na região onde ela tem mais edema. Zena, eu não consegui entrar no Face. Hoje eu entrei e liberei várias pessoas, tá? Que tinham solicitado. Então dá uma olhada lá se o seu não foi aprovado. E eu só não aprovei se por acaso alguém tentou entrar com um nome muito diferente daquele que eu tenho no cadastro de vocês. Marcela, tenho 2 clientes que sofrem muito com as dores abdominais causadas pelo Crohn. O Crohn é uma doença inflamatória de intestino, é isso, né? Só confirma isso pra mim. Existe alguma manobra específica e pontos gatilhos, músculos específicos que eu possa trabalhar? Eu tratei uma paciente que ela chegou pra mim com uma queixa na verdade, ela chegou pra mim pra tratar outras coisas. Ela tinha sofrido uma entorse de tornozelo, depois ela tinha muitas dores cervicais, dores nos ombros, braços. E a gente foi tratando, e até depois, quando a gente tinha acabado de tratar todas essas regiões, ela virou pra mim e falou assim: olha, eu tô sem dor nenhuma, né, de tudo que eu tinha, de todas as queixas que eu tinha, você conseguiu resolver tudo. Pena que não existe fisioterapia para síndrome do intestino irritado. E aí eu falei assim pra ela: nossa, mas o que você sente? Ela falou assim: eu tenho uma dor insuportável na região abdominal, eu não tô conseguindo nem mais usar calça, né, a não ser calça com elástico, bem confortável, porque qualquer outra coisa que eu coloque, só de encostar no meu abdômen, eu já tenho muita dor. Aí eu falei pra ela assim: mas então deite e deixa eu palpar o seu abdômen. Isso que você pode fazer com essas 2 pacientes também. Você vai palpar a região abdominal e tentar identificar se você sente alguma região mais rígida, alguma contratura nessa região. Eu palpei o abdômen dessa paciente e quando eu toquei, eu já identifiquei na hora, né? Ela parecia como tinha uma tábua aqui nessa região abdominal, de tão duro que tava o abdômen dela. E aí eu fui palpando e fui soltando os músculos reto abdominal e o músculo ilho-psoas nessa região. Depois vocês dão uma olhada, uma estudada, revisada aí na anatomia do ilho-psoas, mas ele é um músculo que sai lá da região lombar, né, lá de trás, vem aqui pela frente e vai se inserir lá no quadril. Ele é responsável, ele ajuda, né, atua na flexão do quadril. Então, o ilho-psoas, ele pode ser um dos músculos que causa dor nessa região abdominal. Por conta da inflamação que acontece nessa doença de Crohn, se eu não estou me enganada, essa inflamação pode fazer com que os músculos ali dessa região, eles sofram uma contratura, porque a pessoa, quando ela tem dor, ela tende a se contrair. Então imagina, né, uma dor crônica, uma inflamação crônica, onde a pessoa tem vários episódios de dor e aí ela tende sempre a estar se contraindo. Isso faz com que a musculatura da região tenha uma contratura.
No caso da minha paciente, o que a gente foi investigando e a gente descobriu? E ela já tinha ido no ginecologista achando que era algum problema de útero, já tinha ido no gastro, já tinha feito colonoscopia, tinha revirado ela do avesso e não achava nada alterado. Como não achou nada alterado, o médico falou o que pra ela? Falou assim, ó, você deve estar com uma síndrome do intestino irritado, então você não come isso, não come aquilo, não come aquilo, não come um monte de coisa. Ela já não estava comendo, tinha eliminado várias coisas da alimentação dela, porque o médico falou que era síndrome do intestino irritável e deu um medicamento pra ela tomar. Quando ela tomava o medicamento, a dor aliviava, né? Porque o medicamento, ele atua no sistema nervoso central, ele inibe, né, a percepção de dor. Então, ela achou que era isso mesmo, e só que ela ficava só à base do medicamento. E quando ela parava de tomar o medicamento, a dor voltava. E aí eu palpei, identifiquei que tinha essas bandas musculares tensas, a gente foi soltando. E aí depois investigando, né, colhendo informações na história clínica do paciente, o que a gente identificou? Que aquela dor, ela tinha começado um tempo depois da paciente ter se submetido a uma abdominoplastia. Então imagina, ela fez uma cirurgia plástica, teve aquela lesão, né, de pele, gordura, músculo, tudo aquilo que tudo aquilo que é lesado numa cirurgia de abdominoplastia por conta do corte, ela puxa, né, a pele, o músculo, corta, costura. Então aquilo gera um processo cicatricial, e durante o processo cicatricial tem a formação de fibroses e aderências. Como a pessoa que fez o pós-operatório dela não trabalhou, né, esse estímulo ao remodelamento do tecido cicatricial, e para vocês que trabalham pós-operatório, vocês precisam se atentar a isso, que pós-operatório de cirurgia plástica não é só drenagem linfática, não é só ficar passando ultrassom, ecos, mantos, tá? Vocês precisam saber raciocinar tudo o que acontece num processo de cicatrização em todas as etapas que vocês podem atuar. E aí, então, ela tinha formado aderências e fibroses, né? E por conta disso, ela tinha essa dor insuportável na região abdominal. E aí, eu fiz a massagem Life, liberando os músculos reto abdominal e ilho-psoas, tá? Como que vocês vão palpar e identificar o ilho-psoas? Ele é um músculo bem chatinho de trabalhar, ele é de difícil acesso, mas vocês vão colocar o paciente em decúbito dorsal. Com o paciente em decúbito dorsal, vocês vão pegar a mão de vocês e colocar a palma da mão de vocês ali perto do umbigo da paciente e os dedos em direção à espinha ilíaca antero-superior, ali na espinha ali da bacia da paciente. Bem no meio da palma da mão de vocês, né, é mais ou menos onde vai estar o ilho-psoas. Então, colocou a mão no umbigo, colocou a mão em direção à espinha ilíaca antero-superior, vem com os dedos nessa posição aqui mais perpendicular, tá? Juntos as duas mãos e aprofunda, né? Faz uma força assim pra dentro. Cuidado só porque é uma região sensível que tem órgãos. Então ali no meio da mão vocês vão aprofundar com os dedos assim, ó, e tentar buscar o ilho-psoas. Como que é uma forma de ajudar a identificar? Pede para a paciente, ela tá deitada em decúbito dorsal. Pede para ela dobrar e estender os joelhos e quadris. Então ela tá lá deitada, pede para ela vir deslizando o pé na maca, dobrando o joelho e quadril bem devagarzinho. Depois pede para ela esticar bem devagarzinho. Enquanto isso você tá lá com a ponta dos seus dedos lá na região, né, essa região aqui, ó, do meio da palma da mão de vocês, entre umbigo, no ponto médio entre umbigo e espinha ilíaca antero-superior. Vocês estão com a mão lá, daí fala assim pro paciente, olha, vem devagarzinho dobrando o seu pé, dobrando o seu joelho e seu quadril, arrastando o pé pela maca e estica devagarzinho. Quando o paciente faz esse movimento de fletir quadril e joelho e esticar, o músculo ilho-psoas ele vai contrair e relaxar. Então lá na ponta do seu dedo você vai sentir o músculo ilho-psoas. E aí, assim que você conseguir sentir o ilho-psoas, você faz uma pressão, pressiona, tá? Então, vocês vão pressionar nesse trajeto, desde o umbigo até a espinha ilíaca, vai pressionando o ilho-psoas e pergunta para o paciente se ele sente um incômodo. Para ver se o incômodo, se confirmar se o incômodo é por conta de uma contratura muscular e de pontos gatilhos ou se é um incômodo por conta da pressão do seu dedo, você faz esse teste dos dois lados.
e pergunta para o paciente se ele sente diferença, tá? Se ele te falar, um lado é só mesmo a pressão, o outro lado é dolorido, daí você vai saber que tem uma contratura e pontos gatilhos. E pergunta para o paciente também se aquela dor que ele está sentindo reproduz o incômodo que ele sente da dor abdominal. Mas acho que seriam esses músculos que eu trabalharia na região abdominal, reto abdominal e ilho-pessoa. Soltando essa musculatura pode ser que ajude o paciente a aliviar a dor. Agora, como ela tem uma doença inflamatória crônica, né? Pode ser que essa dor seja mesmo da inflamação, mas com certeza vai ter lá um reflexo, né? Vai ter uma contratura dessa musculatura como um reflexo, um espasmo de proteção por conta da inflamação, gera uma contratura da musculatura como uma forma até de proteger essa região. Eu acredito que se você conseguir liberar esses músculos, pode ajudar a aliviar a dor do paciente. Agora eu vou chamar aqui a Érica. A Érica para participar aqui com a gente. Oi, Natália. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótima, prazer estar falando com você. Feliz ano novo. Verdade, né? Feliz ano novo. Começando o ano mais aí ainda com mais certeza dos tratamentos, né? Que eu terminei esse ano com um grande resultado. Bom, vou pedir para você começar aqui se apresentando, porque eu sei que tem alguns aqui que já te conhecem, alguns inclusive que são da sua turma. Mas eu vou pedir para você começar se apresentando e fazer um resumo, assim, um breve resumo aí da sua carreira profissional até você chegar no método Natália Tanaka. Tá, joia. Bom, meu nome é Érica, eu sou da cidade de Botucatu, tenho 36 anos, sou formada na área de estética e eu já estava atuando com as técnicas de algumas massagens. Aí eu queria estar procurando alguma coisa a mais sobre as técnicas, né? Por conta de entender mais sobre as dores crônicas e agudas, né? Aí quando foi lá para março, na época de pandemia, encontrei a Natália, né? Que apareceu no Facebook, né? As propagandas. E eu fui investigando um pouco mais sobre o método dela, conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Aí eu entrei na turma 10, que daí eu me inscrevi, fiz o curso com ela. E logo em seguida, depois eu comecei a trazer esse método no meu trabalho junto, além da área da estética, mas trabalhando totalmente diferente com a parte corporal, que era voltada mesmo com esse novo método, que seriam as dores crônicas e agudas. Aí, quando eu terminei o meu curso, naquele tempo que começou a aparecer as suas aulas para a gente estar treinando, eu já arrumei um espaço logo em seguida para eu estar treinando, né? Porque eu precisava para poder estar tendo esses feedback, tirar minhas dúvidas durante os cursos com as meninas. E eu comecei a chamar amigas, né? Mas só que foi engraçado que as amigas que eu chamava era referente de cada método. Então, o que era voltado para o relaxamento, para quem eu sabia que tinha dor mais forte, outras que tinha depressão, a parte de muita retenção de líquido. A única que eu não consegui encontrar, por conta, acho que foi da pandemia, foi o atleta, né? Que é a FIT, né? Então, esse daí foi o único que nesse tempo eu não tinha conseguido pôr em prática. Mas também não era muito assim o meu momento que eu queria mesmo. Então, eu me dediquei mais com isso. Então, eu até brinco, eu tinha 4 modelos. Então, cada paciente ali era voltada exatamente com o conteúdo do curso da Natália. Aí foi Tá? onde eu comecei a trazer e vi que nesse tempo foi muito rápido o resultado, porque para quem ia começar só a dar um treinamento, só trocar um treinamento ali, acabei assim tendo eles até hoje comigo. Inclusive semana que vem tá voltando todos ainda, desde agosto que eu comecei o treinamento. Tá. E como tem sido os resultados com esses seus pacientes, aplicando os protocolos?
Olha, Natália, o resultado tem sido maravilhoso, sabe? São pessoas assim que cada paciente que chegou com uma queixa, né? Como a gente aprendemos muito sobre as suas crenças, hoje elas evoluíram muito e com isso me ajudou muito. Então eu descobri que realmente o primeiro passo era entender sobre por conta de tudo aquilo que estava causando, né? As dores, as inflamação e conversar um pouquinho com cada um de uma forma mais assim mostrando o tratamento, mas explicando também as suas crenças. E foi bem bacana que todos conseguiram entender nesse sentido, então o resultado está sendo bem aquilo mesmo que você nos mostrou no curso, que só a gente entender cada passo que o resultado ia chegar sozinho. E é isso mesmo que aconteceu comigo, viu? E tem acontecido. Eu lembro que logo que você entrou para o curso, não sei se um pouquinho antes, ou se você já estava dentro do curso, você não tinha nenhum espaço para atender, né? Na verdade, Não. você não estava nem. Você estava até descrente que poderia começar a atender tão rápido, né? Você tinha passado por uma Sim, cirurgia, sim. e aí você tinha assim uma expectativa de que ia demorar muito para começar a poder atender. E tudo foi acontecendo, né? Assim, tudo conspirou, né? Para que desse Só por favor. certo. Sim, Você conseguiu se recuperar, conseguiu começar a treinar, aplicar, daí encontrou uma sala. sim. E eu lembro assim que tinha um certo um receio logo lá no início. Será que eu vou ter paciente? Será que eu vou conseguir aplicar? Será que eu vou conseguir ter resultado? Será que eu vou conseguir pagar a sala que eu É estou me verdade. comprometendo? Como que isso se desenrolou? Foi uma forma bem assim que eu falo, depois que eu tive aquela aula muito importante, que foi o despertar do medo, né, que foi junto com o Felipe, e desde aquele dia lá foi o dia que realmente eu vi que a minha vida começou a se tornar tudo muito mágico e muito mais rápido, né? Então, em agosto, como você explicou, eu comecei no zero, né? Comecei dando ali a minha vontade, mas ao mesmo tempo existia ainda um pouco do medo, sim. Mas tudo aquele medo que vinha, eu lembrava muito daquilo que eu tinha que entender, que o medo só iria me bloquear. Então eu acreditava cada vez mais. E conforme é muito engraçado que bem antes de chegar aquele momento de pagar, por exemplo, a sala, o pagamento já vinha, né? Então, nesse tempo daí desses 6 meses que vai completar, eu já consegui pagar o curso, pagar os equipamentos, né, que eu tive que comprar para me manter a minha sala, não os equipamentos, a maca, né, os meus produtos, né, e todos os meses, assim, o próprio cliente consegue me manter a reprodução, para me conseguir voltar a comprar matéria-prima e ter ainda meu caixa reserva para deixar para o próximo mês ainda um pouco, né? E foi assim de uma forma muito grande, porque, como eu expliquei, no começo eu comecei sem nada, foi sem cliente, os conhecidos. Isso, acho que Ah, peraí conforme que eles cortou. permitem, Peraí que cortou. Vamos lá, você estava na parte que quando você. Ixi, tá bem ruim a sua conexão. Vamos ver se melhora. Você tá me ouvindo? Tá travando para vocês também? Eu vou fechar aqui e vou tentar te chamar de novo. Vamos ver. Peraí, acho que agora tá voltando. voltou, né? Mais ou menos. Eu vou fechar e vou te chamar de novo, tá? Joia. Vamos ver se agora volta melhor. Ah, agora tá melhor. Tá melhor, né? Então você parou na parte que você estava falando que você começou do zero, não tinha paciente, não tinha maca, não tinha espaço, não tinha nada, né? Não tinha nem expectativa de que pudesse começar já a trabalhar.
Travou. Você tá me ouvindo? Tá cortando um pouquinho, mas agora eu tô. Você tá me ouvindo? Tô. Tá. Bom, então eu tava falando que você parou na parte onde você tava contando que você não tinha nada. Você ia começar do absoluto zero. Não tinha pacientes, não tinha marca, não tinha espaço, Tá. nada. Nada. E é legal, assim, você compartilhar, porque muita gente que está assistindo agora ao vivo ou que assiste depois da gravação pode estar na mesma situação e com medo de dar o próximo passo, medo de arriscar. Então, eu queria que você contasse, né, como que você começou e como, até onde você chegou hoje. Então, quando eu comecei o curso, como eu expliquei, né? Eu cheguei no curso, tinha acabado de passar por 2 cirurgias, né? Foi na época bem quando começou a pandemia. Então, em março, o dia 18, eu operei. Aí no começo de junho, tive que passar de novo por outra cirurgia. Só que quando eu estava operada em junho, foi quando eu fiz a inscrição do seu curso. Então, eu lembro que nossa aula já estava começando. E assim mesmo eu falei, não, eu vou fazer esse curso, dependente, eu vou deixar para usar ele o ano que vem, né? Porque ainda até perguntei quanto tempo nós vamos ficar com o nosso conteúdo de aula, né? Daí, como você explicou que era por 2 anos, então automaticamente eu tinha pensado, bom, são 2 anos, vai dar tempo de eu estar treinando, o ano que vem eu monto a minha sala, vejo como que vai estar a situação. Mas quando eu comecei a ver as aulas práticas, a vontade foi tão grande de começar que eu cheguei e falei para o meu esposo, se o meu médico me autorizar em agosto para que eu possa voltar a trabalhar mesmo, eu falei para ele assim, eu vou arrumar uma sala, não sei de que forma eu vou fazer, mas eu vou comprar pelo menos a maca, que é o que você nos ensinou, os 2 produtos que eu precisava, e vou começar a treinar em as amigas, né? Foi esse o que eu conversei aqui em casa com meu esposo. Aí ele falou assim, nossa, mas você não acha que vai ser uma loucura? Não seria bom você esperar um pouco por tudo? Tenta começar a arrumar de novo o serviço com alguém. Mas eu não queria mais aquilo. Porque quando eu já tinha me formado, eu queria já começar a dar o passo para o meu espaço. Porque eu sabia que se eu estivesse trabalhando com outros profissionais, eu não ia poder pôr aquilo que eu achava que, de repente, aquele paciente precisava receber. Por conta de ficar muito fechado dentro de protocolos. E não era isso que eu queria para mim, eu queria fazer planos de tratamentos. Vira só um pouquinho o seu celular pra gente te ver melhor, porque tá te cortando. Aí, agora sim. Então, eu queria fazer planos de tratamentos, não trabalhar com protocolo. Então, daí foi nesse objetivo que eu também expliquei para o meu esposo por que seria essa importância de eu começar a minha profissão dessa forma. Aí foi quando aconteceu aquilo, eu arrumei uma sala com uma psicóloga e junto nessa clínica não ia ter outros profissionais. E para mim foi bom por conta da minha saúde, porque a gente sabia que estava início de pandemia. Então eu ia conseguir fazer as minhas práticas com as pessoas que eu estava convidando, sem ter o perigo de contaminar ninguém por conta de fluxos de pacientes, e principalmente para mim. Só que foi tão assim rápido que em agosto aconteceu isso. Só que em setembro, Natália, a minha agenda já começou a lotar, mas exatamente com pacientes que outros iam indicando, outros iam falando. Então, aquela forma que eu fechei 3 vezes na semana, hoje a minha agenda já não dá mais para mim trabalhar 3 vezes na semana. Inclusive, essa semana eu já estou arrumando um novo espaço com uma outra profissional para que eu possa começar a trabalhar de segunda a sábado, porque a procura tem sido bastante. Porém, assim, cada paciente leva mais ou menos de 1 hora e 20, né? Dependendo do caso de cada um. Então, o meu horário de trabalho de segunda e quarta e sexta se tornou muito apertado, por conta de conseguir Que atender. legal! Que Então, problema ruim de resolver. foi que eu brinquei, assim. Falei, gente, eu tenho um problema para resolver em janeiro. Não é nem por questão de tentar procurar novos clientes, é procurar de novo um novo espaço, entendeu? Para conseguir abrir essa minha agenda para que ela funcione tranquilo aí, de segunda a quarta, segunda a sexta, até de sábado, porque eu tenho pacientes que estão aguardando para que comece a fazer tratamento sábado, e foi uma forma muito rápida. Então, é como eu falo, vamos dizer que começou lá para setembro, né? Então, de setembro, outubro, e quando chegou em novembro, a minha agenda já ficou muito apertada. Então, foi uma forma muito assim, e foi muito engraçado que até assim, um dos nossos conteúdos de aula, a gente aprende muito sobre os marketing, né? Sobre as páginas, né, do Facebook, sobre as nossas propagandas. Eu tô assim num ponto que eu até falo, eu não posso divulgar,
por conta de eu não conseguir atender. Entendeu? E é uma judiação, porque eu sei que eu teria horário, porém eu não tenho tempo para conseguir por essas pessoas, né? Que estariam me procurando. Então, foi essa forma bem assim, muito grande. Mas, assim, todo Você mundo. esperava que seria tão rápido assim? Não, Natália, imagina, eu esperava que esse ano aqui eu iria continuar ainda tentando procurar de que forma poder trabalhar, né? De como conseguir captar novos clientes, fazer as pessoas entenderem sobre o que é o método da Natália, porque assim, quando as pessoas me procuram, eu queria agendar massagem relaxante, tanto que eu até peço para as pessoas virem para me explicar porque ela não é uma massagem Tira de relaxante. novo o celular. Aí tá te Melhorou? cortando. Aí, isso. Porque ela não é uma massagem relaxante. Então, eu uso mesmo como massagens terapêuticas do seu método, por conta de que o resultado é diferente. Então, não tem, é tudo diferente. Como assim, eu sempre brinquei com você, antes eu passava creme nas pessoas, e eu achava que estava arrasando, e no final das contas, não era à toa que eu sempre sentia, que eu precisava buscar algo a mais para poder entender sobre as dores. E assim, foi uma forma que me buscou muito, captou esses novos clientes para mim, e eu consegui resolver situações que eu sentia muita queixas de muitas pessoas, que eram aquelas dores de muito tempo, a dificuldade de fazer algumas atividades na vida por conta daquela dor. Então, realmente, você vê que hoje as pessoas que estão em tratamento comigo, elas estão em outro patamar de vida, sabe? Com qualidade de vida melhor. E é incrível. E hoje os próprios pacientes te indicam para outros. Exato. Exatamente. Igual eu tive, assim, nesse final agora, pro meio de novembro, mais ou menos, até agora o começo de dezembro, eu tive procura de 4 pessoas que foram indicadas pelas pessoas que já fizeram o método comigo e que estão ainda em tratamento comigo. Então foi uma coisa que não foi nem assim que eu tive que fazer divulgação. Você pode até observar que no meu Instagram, eu nem consigo fazer muita divulgação, não por conta que eu não quero, mas por conta que para mim não fazer propaganda enganosa, porque se a pessoa ligar para mim e querer agendar, eu não tenho como atender, por conta da minha agenda tá muito apertada. Cada vez mais você tem se tornado, então, uma referência. Sim, é bem bacana, aconteceu bem isso. E se eu te perguntasse quanto que o seu faturamento aumentou depois de começar a trabalhar com o método Natália Tanaka? Você sabe me dizer, aumentou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Quantas vezes o seu faturamento aumentou? Olha, Natália, como eu expliquei, nessa parte, por eu ter começado aí, vamos colocar desde setembro, né? Que foi o mês que começou a virar. Então, de setembro, outubro, novembro e agora dezembro, o faturamento conseguiu manter, eu consegui pagar todo mês essas dívidas que eu tenho, que é da marca, da matéria-prima, do curso e mais o aluguel. E ainda sobra um pouquinho do caixa de reserva. É isso que está acontecendo. Tá. Mas Então, se você fosse comparar o que a Érica ganhava antes e o que a Érica ganha hoje, quanto isso em número, quantas vezes isso aumentou? Quero que você me fale aproximadamente 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Três vezes. 3 vezes, Natália. De 3 a 4 vezes. Dependendo do. 3 a 4 vezes, sem dúvida nenhuma. Para quem ganhava o que ganhava e hoje, entendeu? Perto do que eu estou conseguindo manter o meu próprio lugar, a minha sala, é como eu falo, eu não fico esperando salário, não é isso, porque a gente sabe que no começo você não pode nem imaginar que você vai tirar o seu salário, mas aquele que é o início, de que eu sei como começa, que é pelo menos você conseguindo manter a sua sala, pagar as suas matérias-primas e conseguir manter pelo menos nem que se for R$ 100 no seu caixa reserva, isso eu estou conseguindo. Manter a minha despesa na parte de chegar até o meu local de trabalho, entendeu? Nessa parte da alimentação, porque também a gente acaba tendo que colocar isso também, né? Porque não é sempre que você consegue estar tendo aquele horário, né? Para sua alimentação. Então você está tirando um prolabore. Se você tira os seus custos para se deslocar uma alimentação, então você tem sim um prolabore. Sim, com certeza. Quando você nos ensinou, eu fiz isso.
E Que assim, tá dando legal. bem esse resultado, mas começou mesmo desde lá pro meio de setembro. Porque o primeiro mês, mais ou menos um mês e meio, foi mais difícil, né? Porque eu também estava precisando me entender como que eu ia fazer. Tive a dificuldade, como acredito que é o que todo mundo tem, quanto que vale o meu trabalho, quanto que aquilo realmente eu preciso pôr ali naquela parte, né, sobre valores. E assim, é como eu falo, agora o meu objetivo esse ano é cada vez mais valorizar o método mesmo, porque eu sei que hoje eu já não preciso mais ter medo para realmente entender que ela realmente é valiosa por conta de todos os resultados, sabe, Natália? Então, no começo, até a gente brincava, né? Lembra que você perguntava para nossa turma 10, né? E aí, meninas, como que vocês estão conseguindo? Vocês já estão subindo? Eu brincava até com a Marli. Eu falei, Marli, eu não posso imaginar de subir nada, porque ninguém me conhece, não tenho cliente. E era bem isso que eu precisava primeiro, começar, foi o resultado, poder mostrar os resultados para os pacientes que não conhecem. Então, hoje, realmente, eu descobri esse valor sobre realmente o conhecimento do quanto que é importante para poder saber o quanto que ela realmente é valiosa nesse tratamento. E agora que você já está ficando com uma agenda cheia, o próximo passo é você poder valorizar, aumentar esse número, né, de sessões, para Sim, você selecionar cada vez mais os pacientes que realmente estão comprometidos, né, e que vão exato. valorizar o seu serviço. Sim, sem Bom, dúvida. agora compartilha com a gente então esse caso que é um caso assim, bem diferente, que você acabou pegando um grande desafio, né? Que você foi lá e deu conta. Conta um pouquinho. Então, esse desafio foi realmente um desafio. Por que que eu quis esse desafio? Foi justamente por conta que como eu já tinha feito esses treinamentos todos do seu método, e durante um mês eu fui descobrindo aquela melhora em as dores inflamadas, né? Alguns pontos que as pessoas não conseguiam fazer certos movimentos por conta daquela dor. E nesses tempos eu fui percebendo que o seu método foi melhorando muito. E foi melhorando assim, incrível, com 2 aplicações, na terceira aplicação você já via a vida do paciente diferente. Aí o que, que aconteceu, Natália? No dia 14 de novembro, a irmã de uma paciente minha, ela teve uma paralisia facial do lado esquerdo. O que, que aconteceu? Era um sábado, ela teve um estresse grande. No domingo ela acordou de manhã e percebeu que a região dela esquerda, o olho dela, não estava mais fechando. Aí ela conversou com a irmã dela e ela falou: Nossa, meu olho tá estranho. Eu não consigo fechar meu olho, não sinto ele. Aí, quando foi na segunda-feira, ela percebeu que toda aquela parte dela inteira, do lado esquerdo, paralisou. Ela não tinha movimento na parte nem de sobrancelha, nem ela não sentia o nariz, não conseguia ter o movimento labial. E a mão dela, do lado esquerdo inteiro, dessa região toda aqui, até a região das mãos, até os dedos, ela sentia que estava formigando muito. E a irmã dela comentou comigo tudo, e eu comentei com ela. Ela foi no médico? Olha, ela passou pro médico, só que no final das contas eles pediram que ela tinha que passar com o neurologista. Aí depois eu perguntei para a irmã dela de novo, como ela tá? Ah, ela não tá bem, Érica. Aí foi quando eu tive eu fiquei pensando, eu falei, bom, ali realmente deu alguma parte de atrofia de alguma região muscular dela. Foi o que eu pensei nesse momento, né? Eu conversando com a irmã dela. Foi que onde eu te fiz essa pergunta, se eu podia estar aplicando a massagem soft nessa região dela. E foi quando você me falou que podia. Então eu mandei uma mensagem para ela e falei assim: Débora, você quer vir até a clínica para mim poder estar fazendo uma avaliação e poder fazer uma técnica de uma massagem para a gente poder estar vendo se vai dar uma melhorada nessa sua inflamação? E ela chegou, só que no dia que ela chegou lá, Natália, ela não tinha movimento nenhum. E ela chorava, porque ela falou assim: Érica, olha que vida é essa, a boca dela extremamente torta, o olho dela estava totalmente virado de uma forma sem movimento. Se apertava o nariz, ela não tinha sensibilidade nenhuma. E essa região inteira dela, ela não sentia. E o braço dela, ela sentia também que formigava o tempo inteiro. E ela é manicure, né? Então ela não conseguia trabalhar naquelas semanas por conta também desse problema que ela teve. Aí eu fiz o quê? Eu coloquei ela deitada. Aí eu só apenas iniciei com a soft, só para sentir mesmo o rosto dela. Então, um lado eu fazia soft, o outro lado eu pegava, colocava mais profundo, para ela poder passar
todas as informações do que ela sentia e o que ela não sentia. Aí, o que eu fui fazendo? Então, onde ela não sentia mais nada, que ela falava que ela não sentia sensibilidade, eu aplicava a Life. Os pontos que ela falava que sentia uma sensação estranha, mas ela conseguia sentir, eu continuava com a Soft. Aí eu chegou na região dos braços, aí eu fiquei um pouco meio insegura naquele momento, porque ela falou, nossa, que estranho, tá formigando muito, é uma sensação horrorosa. Aí eu fui sentindo e tava muito, essa região aqui inteira dela, ela sentia muita dor. Uma dor muito forte aqui, na região da escápula. Uma dor na região cervical, muito, muito forte mesmo. Aí eu falei pra ela, aguenta um pouquinho, que daqui a pouco vai passar. E fui aplicando a Life. Isso foi tudo no primeiro dia. Aí eu deixei ela sentadinha, deitada, continuei deixando ela deitada na maca. Fiz mais ou menos no torno de uns 20 minutos, Natália, essas técnicas. Mas eu comecei a trabalhar sobre o pescoço, fui depois descer na região do braço, depois que eu peguei a face. Aí eu trabalhei no total uns 20 minutos, porque era o primeiro dia, eu também não sabia como que tava os pontos dela, que era mais para mim poder sentir mesmo. Aí o que eu fiz? Peguei o celular e comecei a pedir para ela fazer os movimentos. Porque eu falei para ela, eu preciso agora gravar para a gente poder estar vendo na próxima vinda que você vier, quais são os músculos que vão começar a responder. Você lembra que naquele primeiro vídeo ela não tinha movimento nenhum? Ela não tinha. Estava muito diferente mesmo. Só que ela já começou a soltar um pouquinho de leve a sobrancelha. Só que ela não sentia ainda. Mas se percebia que o músculo já estava começando a responder alguma coisa ali. Então daí eu falei para ela, olha, então você vai fazer o seguinte, eu quero que você vá embora. Só que eu quero que você me responda o que você está sentindo nesse decorrer durante a sua tarde. E se tiver alguma mudança, você vai me passando feedback. Ela foi embora. E naquele dia que ela chegou, na noite anterior, Natália, ela não conseguia fechar o olho nem para dormir. Ela não conseguia fechar o olho para dormir. Desde o dia 14, né? E ela chegou lá na clínica dia 23 para mim. Então ela ficou ali quase em 7 dias que ela tinha tido essa crise, né? Aí ela chegou, daí eu mandei mensagem para ela no dia seguinte, eu falei, e aí, como que você tá? Eu consegui fechar o olho para dormir. Ela falou assim, hoje eu tô sentindo de leve a minha sobrancelha. E aquele formigamento dos braços começou a melhorar. Falei, um bom sinal. Lembra que eu passei a resposta para você no dia seguinte. Dei uma pausa de um dia. Aí eu falei para ela, volta depois, acho que daí eu pedi para ela voltar 2 dias depois, Natália, porque ela veio daí numa segunda, ela voltou na sexta. Daí na sexta-feira, o que eu fiz? Peguei, fiz a filmagem do antes, quando ela chegou, e depois eu comecei a aplicar. Porém, eu não fiquei mais na soft, eu só fiquei na life. Para eu poder soltar mesmo os músculos que eu já estava sentindo, que inteiro estava muito duro. Você colocava o dedo ali, você sentia ele muito duro. Essa região dela do pescoço era o principal. Aqui nós tínhamos assim, era como se fosse uma pedra mesmo, sabe? Sem oxigenação nenhuma ali passando. Aí eu comecei a trabalhar, soltava, trabalhava, daí ela reclamava de dor, pedia para ela respirar, daí ela até brincava, tá doendo, mas continua, porque agora eu tô sentindo a melhora. Então eu fui acompanhando também a parte da circulação dela, por conta que eu tinha um pouco de insegurança, de repente, sei lá, dar uma acelerada muito forte, não sei. Então eu fui indo, mas eu também ficava vendo conforme estava o comportamento dela durante a aplicação da Life. Aí ela começou a sentir o mesmo sentimento na hora da dor lá, que ela falou que o braço inteiro dela sentia formigar. Só que ela já estava sentindo o braço. Nesse segundo dia ela já estava sentindo mais o braço. Aí depois que eu terminei de aplicar no segundo dia, eu peguei e fiz a filmagem do mesmo jeito que eu fiz da primeira. Aí eu já percebia que ela já começou a soltar mais a sobrancelha, os lábios ela começou a trazer mais para o meio, para a direção certa, e o nariz só que ainda ela não tinha sentido. Então esse ponto da sobrancelha que descia para a região do nariz, ela não sentia nada. E realmente ali ela nem conseguia fazer o movimento. Só que daí o que eu orientei ela, Natália? Que como ela era manicure, eu falei para ela assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai ter que trabalhar sem a máscara, porque eu quero que você pegue esses dias e fique fazendo exercício com o seu rosto. Então ela fazia os movimentos, falei para ela, lembra de movimentar os lábios, faz movimento com a sobrancelha, faz careta, porque eu falei para ela, é isso que você precisa estar fazendo durante esses dias também. E ela foi fazendo isso.
Então, essa foi a orientação que eu dei para ela poder estar me falando como que ela estava se sentindo, porque não era só a técnica da massagem naquele momento, mas eu tinha que ver com ela sobre o que ela precisava fazer para movimentar os músculos, né? No segundo dia, ela foi fazer isso, Natália. Daí chegou no terceiro dia, ela já soltou. Aí ela começou, que daí onde eu te mandei aquele outro vídeo, onde você via que a testa já estava rugando, a parte inteira aqui já estava melhorando. O único ponto que a gente ainda não tinha tido uma melhora, que foi ter na semana do Natal, era a região daqui do nariz. Essa região ainda não tinha sentido. Só que depois, quando eu apliquei mais as outras, porque no total deu quase 6 aplicações. Aí quando chegou na quinta aplicação, foi onde ela soltou assim perfeitamente. Até inclusive ela brincou comigo, nossa, eu não preciso ir aí hoje, porque eu preciso trabalhar. E olha pra você ver, ela voltou a fazer até crochê. Ainda eu falei pra ela, não faz isso, né? Porque assim, eu não sabia como que tava. Ela não, ela pegou, ela falou, não, vou fazer crochê. Então na quarta aplicação ela já começou a voltar a fazer crochê. Porque ela não sentia mais aquele incômodo do braço. Ao contrário, ela voltou a sentir os braços. E ela voltou a fazer cabelo, porque daí ela trabalha com essa parte de cabelo também. Então, com quarta aplicações do seu método, ela conseguiu fazer uma tintura de cabelo e fazer chapinha. Olha, coisa que ela estava totalmente sem força no braço antes. Sim, não conseguia, porque o braço não respondia. Aí, no dia do ano novo, é que não deu tempo dela conseguir enviar para mim. Ela fez um vídeo agradecendo as clientes dela, desejando um feliz ano novo. E eu entrei lá para ver. Natália, nem parece que ela teve quando ela chegou lá no dia 23 de novembro. Os lábios dela inteiro voltou perfeitamente. A região da sobrancelha lá nem parece nada. Nada. E foi assim uma experiência que para mim foi o que eu falei. Era um desafio grande que eu queria, por conta que eu já sabia que o seu método ajuda muito a soltar os pontos gatilhos, melhora aquelas inflamação. E como eu sabia que aquele momento que ela teve, interferia, explicava que era tudo referente àquilo que ela estava vivendo, que foi um estresse grande, que deu um trauma provavelmente nessa região dela, porque na hora que eu senti toda a região da musculatura dela, era exatamente o que eu senti sempre quando eu sinto até hoje, quando os pacientes chegam na maca. Totalmente lá, com a inflamação, os pontos gatilhos, com aqueles nódulos bem que está precisando soltar bastante mesmo. E assim, o tempo de aplicação foi feita nela só apenas com 25 minutos, porque eu não trabalhava muito mais do que isso, porque como ela não tinha ainda também passado por nenhum neurologista, então ao mesmo tempo eu fiquei um pouco meio insegura por para ela não ter passado pelo médico, que ela vai começar a passar agora em janeiro. Mas, então eu trabalhei nesse tempo de 20 minutos, trabalhava um pouco mais persistente, onde eu percebi que tinha alguns pontos do músculo dela onde estava ainda duro. Só ela fazia os exercícios durante o dia, né? Então ela ficava ali, pelo menos naquelas primeiras semanas sem a máscara, fazendo as caretas. Cortou um pouquinho. Aí foi isso que eu fiz com ela. Daí eu só orientei ela para fazer na casa dela os movimentos de caretas, né? O movimento da boca, mexer o movimento da sobrancelha, tentar fazer fusquinho com o narizinho, sabe? Caretinha para ver se melhorava, soltava mais. E foi o que ela foi fazendo na casa dela. E os dias que ela vinha, eu aplicava as massagens. Então, no inicial, só na hora que ela chegava, eu sentia só como a soft, só para mim poder sentir mesmo. E só fiquei na live. Então, assim, se você me perguntar qual foi a técnica que realmente chegou a dar esse resultado final, foi a Life. A Soft eu só começo mesmo para mim poder sentir, por conta que eu não sei. E ela já tinha feito algum tratamento anterior, tentado alguma coisa? Nada. Ela ia começar a fazer a fisioterapia. Aí, olha, Natália, só para não falar que ela não fez, ela falou que foi, acho que no segundo, ela teve no domingo, aí na terça-feira daquela semana do dia 15, ela foi numa fisioterapeuta. Ela falou assim que ela voltou embora para casa dela chorando mais ainda, porque ela falou que ela não sentiu nada do que a fisioterapeuta estava fazendo, e ela ficou mais emocionada porque ela falou, com você, eu tô saindo daqui sentindo o que realmente você quer fazer para mim.
Então, daí eu perguntei, qual que foi, o que a fisioterapeuta fez? Ela falou que colocou umas correntes, fez uns exercícios com a parte de corrente, né, na região do músculo dela, ou seja, foi bem parecido ontem da aula que você deu ontem sobre os aparelhos, por isso que eu entendi muito bem naquilo que você me passou, por conta que eu tinha ouvido isso dela. Então, ela tinha ido na fisioterapeuta, tinha colocado os aparelhos nela, porque a fisioterapeuta achou que ela só estava também com a inflamação parte óssea, mas ela falou que ela não sentia nada. Ela falou assim, do jeito que eu cheguei lá, fui embora, e ela falou que parece que eu me senti pior. E comigo não, foi uma experiência assim, foi muito legal por conta disso. Porque naquele momento, do jeito que ela chegou, achando que ela ia passar o Natal com a boca torta, entendeu? Que ela não ia poder sorrir. Você lembra que até comentei com você que ela tinha ido para uma confraternização no dia 22, que ela mostrou Sim. lá que ela fazia tempo que ela não sorria tão bem do jeito que ela imaginou que ela ia sorrir. Então, e ainda ela não tinha melhorado 100%, porque no dia 22 ainda ela precisava ainda receber mais, porque essa região aqui ainda estava bem ainda, e a boca dela também ainda não tinha voltado 100%. E no ano novo, quando eu vi ela, assim, sinceramente, eu fiquei muito emocionada, porque para mim, assim, Visivelmente dava para ver, assim, sim, só que no ano novo, você olhando, você fala, ela não teve nada disso. Porque os lábios voltaram literalmente. Que Entendeu? legal. Voltou literalmente. O sorriso dela estava normal, tudo. E ela vai dar continuidade? Você já programou com Vai. ela de... Uhum. O que, assim, o que ela falou para mim que agora essa primeira semana ela tá indo para São, não sei se ela já foi, né, para São Paulo, porque agora ela vai procurar, porque eu orientei ela que ela precisa procurar um neurologista, porque ela não teve acompanhamento, para poder ver o que causou, né, se não teve nem o que aconteceu, ou se teve ficou alguma sequela, né? Então ela falou assim que agora em janeiro ela iria para São Paulo, que o pai dela mora lá. Então agora eu tô aguardando ela passar o retorno para mim. E depois, assim que ela voltar, daí eu quero de novo ver ela pessoalmente. Daí eu vou ver ela pessoalmente, vou ver como que ela tá passando, né? Tudo certinho. Porque eu comentei com ela, né? Porque você sentiu essa melhora, você não vai procurar o neuro. Porque eu achei Com muito importante certeza, dela estar procurando o neuro, porque não é comum, né, Natália? A gente sabe que com certeza. uma paralisia, a gente não pode levar isso como só um momento assim que eu dormi errado. Não, não foi isso, né? É, exatamente, com certeza. Que legal, muito legal. Eu te agradeço por compartilhar esse caso aqui, né? Eu pedi para a Érica vir, deixa eu voltar os comentários agora, porque às vezes os comentários. E aí, o que vocês acharam? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a Érica, vamos dar 5 minutinhos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, o que eu acho que acontece, né? Como que a massagem atua? A partir do momento que a pessoa tem uma paralisia, ela deixa de chegar à inervação, né, nos músculos da região. Ela vai ter que investigar o que causou esse comprometimento nervoso, qual foi a causa, né? Se teve, em que região que teve esse comprometimento, enfim, vai precisar investigar se foi alguma coisa lá no cérebro, alguma veia, enfim, né? Teria que ver de onde partiu isso, apesar de ter tido um gatilho que foi um estresse, a gente tem que ver qual foi a estrutura alterada, né? Qual a estrutura lesada que levou à paralisia desses músculos faciais, se chegou a ser um AVC, ou o que aconteceu, né? Ela precisa investigar isso. Mas, basicamente, uma vez que o músculo deixa de receber informações dos nervos, ele sofre uma atrofia, né? Então, quando ele tem uma atrofia, ele deixa de receber nutrição, chega menos nutrientes, oxigênio, circulação. Então, quando a gente faz a massagem, né, a gente estimula essa melhora da circulação, com isso chega mais oxigênio, chega nutrientes, melhora a sensibilidade. Então, com certeza, principalmente porque isso foi feito no estágio agudo, né? Você falou que foi 10 Uhum. dias depois. Sim. Então, o resultado vem mais rápido. Mas é isso que a massagem live, que a massagem terapêutica consegue proporcionar, né? Consegue promover uma vasodilatação, melhora da circulação, chega mais oxigênio, chega mais nutrientes. Então,
aquela contratura muscular acaba diminuindo e com isso melhora os movimentos. Mas como você mesmo, né, já orientou a paciente, ela precisa procurar um neurologista. Na verdade, já tinha que ter procurado até antes, né? Você tinha Sim. que ter procurado imediatamente após o episódio, porque é muito mais fácil de reverter qualquer situação que tenha acontecido. Deixa eu só ver aqui nos comentários o que o pessoal tá falando. Eniete, vocês já drenaram edemas de hormônio? Você fala edema causado pelo uso de hormônio? Não entendi direito. Gislene, quero fazer o curso. Acabei de terminar de fazer o curso de massoterapia. Para quem quer fazer o curso, se inscrevam no workshop Uma Nova Visão da Massagem, que lá eu vou abrir as vagas para a próxima turma. Vanessa, parabéns, tá te mandando os parabéns. Obrigada pelo depoimento. É muito motivacional. Arinês, lembrei do caso do paciente que te falei. Ele vai vir para o primeiro atendimento sexta-feira. Espero ter esse mesmo resultado com ele. Então, para você que tinha me perguntado do paciente com AVC, a Arinês, eu sugiro que você primeiro tem que orientar o paciente que ele precisa de um plano de tratamento, que não é uma sessão avulsa que vai resolver o problema. Fazendo um plano de tratamento, eu te aconselho a começar com uma massagem soft, trabalhando o corpo todo, né? Porque isso faz como se fosse uma faxina no organismo do paciente. E é também a oportunidade de você estar tocando todo o corpo dele, você estar palpando, identificando regiões de mais contratura, comparando diferentes regiões para estar sentindo essa textura dos músculos, né? Isso te ajuda também no tratamento. E depois você começa com as massagens lives mais específicas nas regiões onde ele tem as queixas. Zenaide está falando parabéns, lindo depoimento. Vera Luz, um incentivo para todas nós, obrigada. Zenaide está falando, você me deu mais vontade de ir para frente. Você me deu mais vontade de ir para frente, Érica. Estou que nem você no começo das suas carreiras. Irei comprar meus equipamentos. É isso aí. Socorrinho, mais motivador é ver transformação na vida dos nossos clientes. Eniete, a moça está grávida, tem uns edemas mais firmes. Edema normalmente não é firme, tá? Pode então ser, às vezes, alguns nódulos. Teria que investigar o que seria esses edemas, se não são nódulos de gordura. Parabéns, Érica, que Deus abençoe suas mãos cada vez mais. A Erinês está mandando. Dani Alves, BTU. Érica Mãos de Fada. Talvez pode ser alguém que você já tenha atendido. Ela foi uma das minhas pessoas que eu convidei. Foi uma das pessoas que eu convidei para ser modelo dos seus treinamentos. Tatiane, parabéns, Érica. Isso nos motiva a seguir em frente. Bom, então, mais uma vez, eu te agradeço por ter vindo aqui compartilhar. Sempre que você tiver aí casos clínicos para trazer aí para gente, eu acredito que... como o pessoal disse aqui na mensagem, né? Compartilhar isso incentiva, motiva outras pessoas, dá uma nova visão da massagem, que é o que a gente busca, né? Não achar que massagem é só promover relaxamento, que é só passar creme e ficar alisando os pacientes. Realmente a massagem, quando bem realizada, ela desencadeia efeitos fisiológicos, mecânicos e psicológicos nos nossos pacientes, né? Não aquela massagem relaxante clássica, né? Que fica só deslizando, mas realmente uma massagem direcionada. Então, eu te agradeço mais uma vez. Agradeço também todo mundo que participou, que ficou aqui com a gente. Um beijo grande para vocês. E a gente se vê, então, na próxima semana. Obrigada, Natália. Boa noite, viu? Tchau. Obrigada. Tchau. Um beijo, então, para vocês. Semana que vem a gente volta com as nossas lives. Segunda-feira com a live do Projeto Cura pelas Mãos. E terça com a live do Nath Me Responde. Se alguém ficou sem resposta, que eu vi que vocês mandaram mais perguntas, volta aqui comigo na próxima terça-feira que eu vou estar ajudando vocês. Beijos!